Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Está começando hoje uma aventura que não sei quanto tempo vai durar, mas como protagonista desta etapa importante da evangelização da nossa querida Rede Século XXI, eu me sinto honrado em fazer parte desse projeto ambicioso para a glória de Deus, um projeto que tem apenas como finalidade proclamar o santo nome do Senhor, anunciar para os quatro cantos da terra que não há outro nome debaixo do céu pelo qual nós devamos ser salvos, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O programa Eclésia tem uma história, e uma história cheia de méritos. Muitos foram os protagonistas desse programa, que é um dos mais antigos da nossa querida Rede Século XXI. E quis Deus Todo-Poderoso que eu fizesse parte dessa história cheia de glórias para a honra e a majestade do nosso Deus. O que essa nova moldura do programa Eclésia pretende? Ela pretende falar de nosso Deus, ela pretende proclamar o Evangelho, ela pretende recordar as coisas básicas da nossa fé. Nenhuma novidade e, ao mesmo tempo, a grande novidade. Nenhuma novidade porque nem eu, nem ninguém na face da terra que pertença à igreja tem o direito de alterar absolutamente nada daquilo que está escrito no depósito da fé. O apóstolo Paulo, no início da carta aos Gálatas, diz que quem pregar o evangelho diferente daquele que nós anunciamos, seja anátema, seja excomungado, ainda que fosse um anjo. Portanto, reconheço, professo, afirmo e reafirmo que eu, bispo da Igreja Católica Apostólica Romana, diante do patrimônio da fé, do depósito divino revelado, sou um impotente. Sou um incapaz. Minha autoridade pelo batismo, pela crisma e pelo sacramento da ordem, no grau do episcopado, não me autorizam a deturpar, a omitir, a enfraquecer, a transmitir de forma indevida o patrimônio revelado. Por outro lado, o programa Eclésia, que está começando agora, sempre trará, todas as terças-feiras, a novidade. E uma novidade sempre nova. Jesus assemelha a um escriba sábio que tira do seu tesouro as coisas novas e velhas, nova et vetera, aquele que segue a ele. O bom seguidor de Cristo é aquele que tira desse tesouro coisas novas e coisas velhas. Muitos são os significados pelos padres da igreja desta expressão. As coisas novas seriam aquelas ligadas ao Novo Testamento. As coisas velhas, aquelas ligadas ao Antigo Testamento. Seja o Antigo, seja o Novo, o Antigo fala de Cristo como profecia, como imagem, como preparação. O Novo Testamento é a realização. Pois bem, falaremos aqui no Eclésia das coisas novas e das coisas velhas. Traremos sempre uma novidade, nosso Deus e Salvador, o caminho, a verdade e a vida. Mas o primeiro texto que eu gostaria de citar para vocês, e já peço que vocês peguem a Bíblia de vocês, porque nós trataremos com a Escritura todos os argumentos. Eu tenho um defeito, entre aspas, eu sou escravo dela, eu dependo dela. Eu me refiro sempre a ela. Eu sou dependente dela, como todos nós devemos ser dependentes. Ela está acima de mim. Ela é superior ao bispo, ao papa, a quem quer que seja, porque é palavra de Deus. E nossa palavra só tem autoridade, a nossa palavra só tem respaldo, a voz da igreja só tem respaldo enquanto ela for fiel à palavra que é anterior à própria igreja. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículo 16, Jesus diz: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita.
É verdade, mas, ao mesmo tempo, a igreja, por causa dessa frase de Nosso Senhor, tem que ter a humildade de que está a serviço da palavra e, portanto, não pode contradizê-la. Pronto, colocados os limites, o âmbito em que o programa Eclésia, nesta nova roupagem, nessa nova moldura, vai peregrinar, vamos ao primeiro texto, que na verdade é uma notícia. Notícia alegre, notícia jubilosa, notícia que nos traz muita felicidade. Essa foi a primeira notícia da igreja no dia de Pentecostes. O primeiro anúncio da igreja depois que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e os discípulos reunidos no cenáculo, com Maria, a mãe do Senhor, aquele dia que marcou o encerramento do tempo da Páscoa, a festa de Pentecostes. O apóstolo Pedro foi o primeiro a proclamar essa notícia. E o texto é longo, eu remeto à leitura de vocês particular depois desse programa. Sempre é bom escutar o apóstolo Pedro. O primeiro anúncio sempre é paradigmático, sempre é um modelo para todos nós de qualquer anúncio que a igreja venha a proclamar em sua peregrinação nesta terra. Vou citar apenas o encerramento, o finalzinho do discurso longo do apóstolo Pedro, que culmina com essa notícia bombástica e que encheu de espanto, de temor, a multidão em Jerusalém, multidão que ficou impactada no bom sentido. Aqui está o encerramento da pregação do apóstolo Pedro numa Jerusalém repleta de peregrinos para a festa de Pentecostes. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36. Que toda a casa de Israel saiba, portanto, com a maior certeza, de que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Senhor e Cristo. O título Senhor no Antigo Testamento, e nisso reside a grande novidade do apóstolo Pedro, ninguém, até então, recebera como qualificativo, como chamativo, como nomeação, esse título que era reservado a Javé, Senhor Deus. Nenhum judeu utilizava essa expressão para um outro ser, senão o Senhor. Aliás, esse título, dentre tantos que os judeus atribuíam e atribuem para o Criador, para o Eterno, para o Onipotente, para o Glorioso, para o Sapientíssimo, para o quaisquer adjetivos, e são muitos, que nós podemos tributar a Deus. Pois bem, Senhor era exclusivo de Deus. E vejam como termina o discurso do apóstolo Pedro. Deus o constituiu Senhor e Cristo. Cristo, em grego, é o correspondente na língua hebraica de Messias. O Messias esperado que os judeus aguardam até hoje. É uma novidade, por quê? Porque os judeus aguardam o Messias que não é Deus. Pergunte para qualquer judeu: vocês aguardam o Messias? Sim, nós aguardamos. O Messias é Deus? Não. É uma personagem enviada de Deus, mas ele não é Deus. O cristianismo diz não. Deus o constituiu Senhor, ou a fé judaica é diferente da nossa. O Messias esperado veio de Deus. Mas muito mais do que isso, o Messias esperado é Deus, Senhor e Cristo. Perscrutemos todas as Escrituras. Investiguemos todo o Antigo Testamento. E nós descobriremos, eles orbitam as profecias, sobretudo as messiânicas. Elas giram em torno dessa personagem que Deus enviará.
Nós cristãos professamos isto. Nós cristãos afirmamos sim. Existe um único Deus. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Esse Deus, Cristo Jesus, durante sua vida pública, revelou ser uma comunhão de pessoas. Em Deus, que é um só, existe a pessoa do Pai. Existe a pessoa do Filho. Existe a pessoa do Espírito Santo. O título Cristo, em grego, que equivale ao Messias, em hebraico, e que equivale a ungido, em língua portuguesa, implicitamente faz alusão à terceira pessoa da Santíssima Trindade. E Jesus, na sinagoga de Nazaré, lendo Isaías capítulo 61, capítulo 4 do Evangelho segundo Lucas, ele pega esse texto de Isaías 61 e diz: o Espírito do Senhor repousa sobre a morte e ressurreição de Jesus. Cristo, nosso Senhor, foi constituído Senhor e Cristo. Ele sempre foi, na verdade, sim, mas se tornou evidente o seu senhorio, a sua soberania, a sua supremacia sobre tudo e sobre todos, com seu mistério de morte e de ressurreição. O diabo jamais vai dizer que Jesus é Senhor, porque isso tem implicações profundas na vida de quem faz esta afirmação. Senhorio significa eu me dobro diante dele. Senhorio significa eu reconheço sua autoridade, reconheço sua superioridade na minha vida. Chamar Jesus de Senhor significa dizer não há outro acima dele, nem há outro como ele, e eu jamais serei como ele, igual a ele, em termos de autoridade e de poder. Sim, nós seremos semelhantes a ele, porque o veremos tal qual ele é, diz a primeira carta de São João. Mas, mesmo participando da sua glória, mesmo desfrutando da felicidade sem fim, mesmo habitando na casa do Senhor, enquanto durarem os nossos dias, ou seja, eternamente, ele será Senhor. Ele será o superior. Ele será o soberano no céu, na terra e nos abismos. Aqui está a novidade que encheu de alegria aquela multidão no dia de Pentecostes. A igreja professa alegre, simples e decididamente a morte de Jesus, a sua descida à mansão dos mortos. 3 dias depois, a sua ressurreição, ele é constituído Senhor e Cristo. Cristo, o Messias, para um judeu, não poderia jamais morrer. Cristo se torna Senhor precisamente porque ele morreu. Porque enfrentou a maior e mais cruel inimiga, a pior das consequências do pecado, a morte. Vencendo a morte, nada mais está como ele ou acima dele. Até então, a humanidade, sujeita à morte, não tinha quem a vencesse. Ela era indestrutível. Ninguém era capaz de destruí-la, de subjugá-la, com o mistério da encarnação. Paixão, morte e ressurreição de Jesus, isso não mais é verdade. Agora temos um soberano, agora temos um Senhor, agora temos o vitorioso que passou pela morte. Venceu-a, não com palavras, mas expondo-se a ela. Aqui está o alegre anúncio desse primeiro bloco do nosso primeiro encontro, programa Eclésia, que eu espero demore bastante. Aqui não falaremos de outra coisa senão deste soberano, deste Senhor, desse Cristo. Nós vamos daqui a pouco para o segundo bloco. Você é convidado a mandar as suas perguntas para o telefone código de área 19 3871 9620, para interagir também conosco, as perguntas, se forem muitas,
lamentavelmente, nós vamos escolher aquelas que nós pudermos, de acordo com o tempo que nos resta, ainda teremos 2 blocos, mas faremos o possível para responder às colocações dos nossos internautas, daqueles que estão diante do televisor, diante do celular, diante do seu computador. Então, não saia daí, o nosso não saia daí. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Que bom que você está conosco. Depois desse breve intervalo, começamos o nosso segundo bloco do nosso primeiro encontro. Programa Eclésia, dedicado ao argumento primeiro utilizado pela Igreja no dia de Pentecostes, o primeiro anúncio da boa notícia, culmina com essa afirmação, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36. Esse Cristo que vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. O senhorio de Jesus, que está relacionado com o fato de ele ser o ungido do Pai. Durante o nosso intervalo, chegaram algumas perguntas aqui. Na verdade, eu estou em Brasília, as perguntas chegaram lá em Valinhos, a sede da nossa TV Século XXI. E vamos abordar essas perguntas, vamos reproduzi-las aqui e buscar uma resposta para essas colocações, todas elas relacionadas com o senhorio de Cristo. Veio de Valinhos, São Paulo, a seguinte pergunta: por que o povo judeu não aceitou um Deus que se encarnou? A ideia do povo judeu a respeito de Deus é uma ideia transcendente. Como nós cristãos temos essa ideia, essa noção, Deus habita em luz inacessível. Deus é espírito. O próprio Jesus disse isso à samaritana, e os adoradores que ele procura são aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Portanto, é uma noção muito transcendental, a noção dos judeus acerca de Deus, que é a nossa, por favor. Só que os judeus não concebem, lendo as profecias a respeito do Messias, um Messias sofredor, um Messias derrotado, um Messias fracassado, um Messias morto na cruz. O apóstolo Paulo, na 1 aos Coríntios, diz: os judeus pedem sinais, os pagãos pedem sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os pagãos. Mas para aqueles que creem, quer judeus, quer pagãos, é poder, é sabedoria de Deus. Portanto, para os judeus, dizer que o Messias morreu na cruz é inadmissível, é inaceitável, é inconcebível. Nós cristãos não fazemos, porém, essa leitura a respeito do termo da existência terrena de nosso Senhor. Precisamente porque o mistério da morte não para aí. Ele desemboca, ele redunda, ele termina 3 dias depois da morte de Jesus, a ressurreição. Pronto. Aqui é o dado da fé. Quem olha para a cruz sem a fé na ressurreição, não vai. Ele está contigo aí também? Oi? Ele está contigo aí? O Cássio está comigo. É o Cássio, né? Tá bom. 20. Caríssimo telespectador da Rede Século XXI, eu quero pedir perdão a você,
porque caiu o sinal. Como vocês sabem, nós estamos transmitindo ao vivo de Brasília. O sinal vai para Valinhos e depois chega aí no seu aparelho, seu celular, o seu computador, o seu televisor. Oxalá que isso não aconteça mais. Nós retomamos então o nosso raciocínio, estávamos a responder a pergunta de uma irmã nossa, Eliane Maria, de São Paulo, e a pergunta foi essa: qual a conduta da vida de uma pessoa que vive debaixo do senhorio de Jesus? Já respondemos a primeira pergunta, que foi de uma irmã nossa, lá de Valinhos, a sede da nossa rede Século XXI. A resposta, Eliane, ela penso que se encontra num versículo do capítulo 5º da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, versículo 17, e eu peço a você que depois pesquise lá. Eu vou ler o texto agora. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Jesus é o Senhor da vida de uma pessoa, quando essa pessoa é inteiramente renovada pela palavra de Jesus, pela graça de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo poder de Jesus. O apóstolo Paulo, o mesmo autor da 2 Coríntios, vai dizer em outra ocasião: eu vivo. Mas já não sou eu que vive, é Cristo que vive em mim. No início do hino cristológico do apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 6 a 11, São Paulo diz no versículo 5: tendes os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Pronto. Aqui está o que significa o senhorio de Jesus na vida de uma pessoa. E mais, vamos alargar os horizontes. O senhorio de Jesus num relacionamento, dois amigos. O senhorio de Jesus num namoro. O namoro segundo o senhorio de Cristo é um namoro puro. É um namoro casto, onde ambos buscam a vontade do Senhor Jesus. Um ambiente de trabalho sob o senhorio de Cristo é o ambiente onde não reinam a fofoca, que não é de Deus, a traição, o espírito de rivalidade, o desejo de vingança, os expedientes escusos e rasteiros para prejudicar o outro. O senhorio de Jesus na sociedade, ali não apenas onde os direitos são respeitados, mas onde a palavra do Senhor é venerada, onde os seus valores são defendidos, são vividos, são implementados. Pronto, querida Eliane, eu penso que esse versículo que dá panos para as mangas, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. O velho aqui no sentido de maus hábitos. O velho aqui no sentido de maus costumes, de palavras inconvenientes, de atitudes indecentes, de práticas não condizentes com a santidade, com a pureza. Pronto, Eliane, a resposta, que não foi minha, foi do próprio apóstolo Paulo, é neste sentido. Vamos a mais uma pergunta. Desta vez, Maria José, e não sabemos de onde ela é. Quando, por algum motivo, saímos da graça do senhorio de Jesus, corremos o risco de comprometer outros aspectos da nossa vida? Eu penso que esse versículo do apóstolo Paulo, lido de forma inversa, já responde a você, Maria José. Ou seja, segundo aos Coríntios 5:17, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Inverta. Quem não está em Cristo é o quê? É uma velha criatura. Com tudo aquilo de maus hábitos, de maus costumes, de maus pensamentos, de más inclinações, que são como que extravasadas, sem nenhum limite, sem nenhum pudor,
Ali onde o homem diz, eu faço o que eu quero, o que o meu corpo pede, o que a minha razão determina, o que o meu pensamento propõe. De novo, passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Inverta. Se Cristo não é mais o Senhor da vida de uma pessoa, o que era novo dá lugar ao que é velho. Voltam os maus hábitos, voltam as más amizades, voltam as más atitudes, alimentam-se os maus pensamentos. A vida como que é um virar-se completamente, é uma mudança completa de perspectiva. Nós diríamos duas palavrinhas que são antônimas, incompatíveis, a conversão e a perversão. Conversão significa o quê? Eu caminhava para as trevas, agora mudei de rumo, caminho para Cristo. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Perversão é o contrário. Caminhava em direção à luz, vivia na luz, agora caminha para as trevas como o filho pródigo. Como aquele que disse, Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E ele parte para uma terra distante, vai morar na pocilga. Pois bem, eis as consequências, eis os âmbitos, tudo, absolutamente tudo na vida de uma pessoa que diz não a Cristo, que não se submete ao seu senhorio, é verdadeiramente uma criatura velha. E sua vida está exposta e sob o risco de ficar sob o senhorio do inimigo de Jesus. Pois bem, está terminando o segundo bloco. Não saia daí. Eu queria que você estivesse presente para nós terminarmos com grande alegria, unidos, juntos, proclamando o senhorio de Jesus, nesse nosso primeiro encontro que eu espero seja marcante para mim, para você, para todos nós. Um grande abraço, até daqui a pouco. 3 minutos de intervalo. A gente se vê daqui a pouco. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Depois desse breve intervalo, está começando o nosso terceiro e último bloco do nosso primeiro encontro Eclésia, dedicado ao senhorio de Cristo. É a inauguração desse projeto que eu espero, com a graça de Deus, dê muitos frutos. Eu, aqui com a equipe em Brasília, lá em Valinhos também, os nossos queridos e competentes irmãos da Rede Século XXI, e você aí que nos acompanha. Continuamos a tratar do senhorio de Cristo. E o texto básico foi Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36. Esse Cristo, este Jesus que vocês crucificaram, Deus o constituiu Senhor e Cristo. O senhorio de Jesus na nossa vida. Vamos responder a mais perguntas, e chegaram mais algumas no segundo e último intervalo. Fábio Luiz, de São Paulo, faz a seguinte pergunta para mim. Dom José, o Senhor fez menção a ter os mesmos sentimentos de Cristo. Que sentimentos são estes? Sim, de fato, querido irmão, eu citei Filipenses capítulo 2, versículo 5, tendes os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Eu vou responder com um texto da Escritura. Como você percebe, eu sou escravo dela. Eu amo essa palavra e procuro viver por essa palavra, porque ela tem tudo aquilo de que nós necessitamos. Todas as respostas para todas as questões. Ela é o manancial completo. O manancial absolutamente perfeito. Ela tem tudo aquilo de que necessitamos para viver na santidade, para viver na graça de Deus. Eu cito Gálatas capítulo 2, versículos de 19 a 20. A resposta à sua pergunta está aqui. Na realidade, pela fé, eu morri para a lei. A fim de viver para Deus, eu estou pregado à cruz de Cristo. Agora vem o que interessa. Eu vivo, mas já não sou eu que vivo. É Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne.
Eu avivo na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Há um sacerdote, cantor famoso no Brasil, Padre Zezinho. Ele tem uma música bem antiga e eu cantava na minha adolescência. A letra é muito simples, quase infantil, mas não tem nada de ingênua. Ela é inocente, não é ingênua. Amar como Jesus amou. Viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Pronto, eu acho que, sob forma de poesia, o querido Padre Zezinho responde a sua pergunta em cima desse texto. Minha vida presente na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus. Não a fé que o diabo tem, aquela que é denunciada pela carta de São Tiago, capítulo 2. Você crê em Deus? Faz muito bem, mas o demônio também crê. Existe uma fé que não opera pela caridade, uma fé que não transforma, porque é uma fé apenas nocional, é uma fé da boca para fora, não se traduz numa vida de pessoa convertida. Pois bem, querido irmão, aí estão os sentimentos de Jesus Cristo. Grave, por favor, Gálatas, capítulo 2, de 19 a 20, e a música de Padre Zezinho. Vamos então agora a mais uma pergunta, e esta vem da cidade de Belém do Pará, Mariatar. Estamos às vésperas do dia de São Francisco. Eu sou devota dele. Ele que tinha uma vida longe do Senhor. Porém, quando ele se converte, suas atitudes mudam. Podemos dizer que alguém que tem Cristo como Senhor é capaz de ser santo, assim como São Francisco? Bem, de novo a frase do apóstolo Paulo, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Você perguntou o verbo ter, eu respondo com o verbo estar. No capítulo 15 do Evangelho segundo João, Jesus usa o verbo permanecer. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Ele usa a imagem da videira. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Aquele que permanece em mim dá muitos frutos, e aquele que não permanece em mim, meu pai o corta. Penso que é um verbo muito feliz, permanecer em. Jesus usa esse verbo, e o apóstolo Paulo, no texto que eu acabei de citar, aquele que está, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Portanto, estar em Cristo e permanecer em Cristo está, verbo usado pelo apóstolo Paulo. Permanecer, o verbo usado por Jesus, isso evidentemente já é santidade. Porque o que é o santo? O santo é o separado do pecado. Ora, se você está em Cristo, você não está no pecado. Jesus disse em outra ocasião, ninguém pode servir a dois senhores, porque amará um e odiará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, ao mamon, o Deus da matéria, o vil metal. E podemos aplicar essa frase de Jesus também com relação ao pecado, se nós considerarmos o mamon, o dinheiro, no sentido mais translato. É impossível que num coração você possa conjugar essas duas realidades e servir a ambas. Jesus foi muito sábio ao dizer, ou você vai amar um e odiar o outro, ou vice-versa. Pois bem, se você tem Cristo, o verbo que você utilizou, minha filha, eu prefiro o verbo usado por Jesus na alegoria da videira, permanecei em mim, esse dá muitos frutos, e o verbo usado pelo apóstolo Paulo na 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, é uma nova criatura. Portanto, rompeu com o pecado, a exemplo de São Francisco de Assis, as coisas velhas passaram, o Francisco devasso, o Francisco de uma vida mundana, deixou de existir e, a partir de agora, viver para Cristo. Recomendo, se você puder, quem está me escutando agora,
a assistir um dos filmes mais bonitos, Franco Zeffirelli, Irmão Sol e Irmã Lua. Ele reproduz muito bem a vida do Poverello, e eu me orgulho de me chamar Francisco, em homenagem ao meu avô, que se chamava José Francisco de Barros. Sim, amanhã é um grande dia para todos nós. Próxima pergunta, ainda temos 9 minutos, e essa pergunta vem do Rio de Janeiro, da Cristina Silva. Falando deste senhorio de Jesus, podemos falar da perda neste mundo? Digo por causa da palavra de Deus que vai dizer, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo. Oh, sem dúvida alguma, você está coberta de razão, Cristina. Abraçar Cristo comporta uma perda. Certo. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai ganhá-la. Só que a perda para Jesus, nós perdemos a nossa vida quando abraçamos Cristo, não é uma perda absoluta, é uma perda relativa. Essa é a imagem que eu costumo utilizar. Esse aqui é um anel de bispo, tá bem? Eu estou usando. Vamos imaginar que eu perca esse anel. Enquanto o anel está perdido, eu não tenho a posse dele. Ocorre que quando nós perdemos a nossa vida para Cristo, nossa perda ela é relativa. Isto é, eu perdi a minha vida dando-a para Cristo. Eu agora não sou mais o proprietário da minha vida. Eu vivo, o texto usado pelo apóstolo Paulo, citado nesse programa, eu vivo, mas já não sou eu que vivo. É Cristo que vive em mim. Com relação à perda, eu queria citar no capítulo 3 do apóstolo Paulo, carta aos Filipenses, capítulo 3, um texto que me agrada muito. Você percebe, minha filha, que eu sou apaixonado pela Escritura. Por favor, Filipenses capítulo 3, versículos de 8 a 9. É a única vez no Novo Testamento em que a palavra esterco aparece. Esterco é sinônimo de alguma coisa aqui que eu não vou pronunciar, mas você sabe muito bem no dicionário o que significa esterco. Veja o que significa perda. Memorize esse texto. Filipenses, capítulo 3, de 8 a 9. Na verdade, julgo como perda todas as coisas, em comparação com este bem supremo, o conhecimento de Jesus, meu Senhor. Por ele tudo desprezei e tenho em conta de esterco, a fim de ganhar Cristo e estar com ele. Que maravilha! Que notícia bombástica! Com um efeito muito mais intenso do que qualquer bomba atômica ou de nitrogênio, qualquer bomba nuclear. Eu encontrei Jesus na minha vida. Descobri essa riqueza. Portanto, em comparação com ele, qualquer outra realidade tem o valor de esterco. Isso é grave. É muito forte. Ou seja, Jesus, meu tudo. Aliás, essa expressão de Santa Teresinha do Menino Jesus, que comemoramos antes de ontem, estamos no dia 3, foi antes de ontem. Na liturgia não, mas claro, 1º de outubro é dia da Santinha de Lisieux. Meu tudo. Ou seja, em comparação com Jesus, todas as outras realidades, pai, mãe, seja lá o que for, tem o valor de esterco para mostrar o abismo de valoração entre a preciosidade que é Cristo na minha vida e as outras realidades. Pois bem, aqui está a frase bombástica, tudo eu considero como perda. De sorte que nos meus relacionamentos, eles adquirem valor enquanto eles me aproximam de Cristo, não me afastam de Cristo, não me levam a pecar contra Cristo. Isso se aplica ao relacionamento com o pai, com a mãe, com o esposo, com o padre, com os fiéis, no trabalho, qualquer âmbito da minha vida. Aqui está o valor. Aqui está a preciosidade da qual eu não abro mão e que não quero de forma alguma conspurcar, ou seja, sujar
Não quero chafurdar de forma alguma, porque é minha riqueza. Tudo considero como perda em comparação com ele, para alcançá-lo, para viver na graça dele. Última pergunta. Temos ainda 4 minutos e 34. Vila Velha Espírito Santo, João Marins. No mundo tão controverso, como me manter fiel a Deus sem abrir mão dos valores do reino? Servir a Deus muitas vezes tem consequências na vida profissional, na família. Eu recomendaria a você memorizar de novo um texto da Escritura. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Viver em Cristo, viver por causa de Cristo significa viver segundo a palavra dele. Sejam os parâmetros do seu agir, os parâmetros da Escritura. Obedeça como o jovem que perguntou a Jesus: bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Obedeça aos mandamentos. Eu tenho observado tudo isso desde a minha juventude, mas falta uma coisa para você. Comece obedecendo os mandamentos do Senhor. Eles são palavras de vida eterna, eles são o caminho seguro. Para você ser fiel a Ele no trabalho, na profissão, diante de todas as dificuldades, todos os obstáculos, não se envergonhe de Jesus. Quem se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. Meu filho, olhe para a Escritura. Aqui está o reto caminhar. Aqui estão os princípios para o reto agir. Confie no Senhor, não se dobre diante de qualquer... Quem se envergonhar de Jesus, Jesus vai se envergonhar dele. Nunca se envergonhe de ser cristão, de ser católico, de viver pelo Evangelho. Esta é a segurança da sua vida. Esta é a prova irrefutável de que você está vivendo por ele. Estamos a 2 minutos e 47 segundos do encerramento. Maria Almeida, Dom José, confirma o que o senhor diz, este rei veio para servir e não para ser servido. Como não se encantar? Como não retribuir este amor tão grande? Como não tê-lo como Senhor da minha vida? Programa maravilhoso, Dom Falcão. Bom, Deus seja louvado. Oxalá o seu coração seja o eco, a ressonância daquilo que o Senhor Jesus, por meio desse programa, anunciou, para além da fraqueza do bispo. Oxalá esse encontro seja guardado na sua memória e você possa replicar esse vídeo, você possa transmitir para todas as pessoas. Temos um compromisso toda terça-feira, das 7h30 às 8h30 da noite, com Dom José Francisco Falcão. Convido você a acessar o nosso Instagram, @Dom José Falcão Oficial. Vou repetir, @Dom José Falcão Oficial. No YouTube, Dom José Francisco Falcão. Lá nós temos, acho que por enquanto, mais de 400 vídeos para você assistir. Também todos esses links desses programas da século XXI estarão lá disponíveis. Eu vou repetir, no Instagram, @Dom José Falcão Oficial, e no YouTube, Dom José Francisco Falcão. E também no portal da Rede Século XXI. Está terminando mais um encontro. O primeiro. Terça-feira que vem, se Deus quiser, nós estaremos aqui em Brasília e você é convidado a estar conosco. Por favor, replique esse vídeo. Por favor, divulgue. Por favor, faça as pessoas saberem que essa modesta iniciativa de proclamar o nome de Jesus tem como finalidade precisamente isso: tocar o seu coração. Se você crê, para que creia mais. Se você ama, para que ame mais. Se você espera, para que espere mais. Transmita também àqueles que vivem afastados de Deus o convite para assistir a esse programa. Vamos insistir em pregar o nome do Senhor. Pouco tempo nos resta. Não sei quanto tempo ainda tenho nesta vida, mas eu quero aproveitar me consumindo, me desgastando e tendo em conta de esterco tudo aquilo e todas as pessoas que são incompatíveis com Cristo Jesus, meu Senhor. O mundo é belo com Cristo. As coisas boas e as pessoas boas da nossa vida valem enquanto não contradizem Cristo e nos levam a Cristo. Um grande abraço. Até o próximo encontro.